Questões sobre FGTS, férias, advertência, contrato intermitente geram dúvidas para você? Então, ouça agora o doutor Pedro Marcon, aqui no canal do Boca, respondendo as dúvidas trabalhistas. Recebi uma advertência que foi justificada pela empresa por 3 fatos que ocorreram e que, ao meu ver, não foram motivos para tal. Os fatos ocorreram no decorrer do ano, em datas bem distantes, e a chefia não havia me comunicado, na época, quando ocorreram, que eu estava cometendo faltas. Acumularam as faltas e aí sim me puniram. Tá certo isso? É a pergunta do Alan, aqui da capital, doutor. Bom dia, Alan. Vamos lá. A empresa, o empregador, ele tem o poder de dar advertência, suspensão, ou até mesmo aplicar uma justa causa aos seus empregados diante de fatos graves, atos ilícitos cometidos pelos empregados. Porém, para aplicar qualquer sanção aos trabalhadores, tem que cumprir o requisito da imediatidade. Tá? Então, assim que o empregador toma ciência do erro, da falta cometida pelo empregado, ele tem que ir lá e dar essa sanção disciplinar. Então não pode o senhor estar recebendo uma advertência por uma falta que ocorreu meses, semanas atrás. Isso tem que ser de forma imediata. Tá? Então esse é um dos requisitos. E lembrando que todo trabalhador que sofrer uma suspensão, uma dispensa por justa causa e considerar ela injusta, o meio adequado é ajuizar uma ação trabalhista, questionando a validade dessas sanções disciplinares, e aí na ação trabalhista o empregador tem o ônus da prova, o dever dele de comprovar que aquela advertência, aquela suspensão, aquela justa causa foi aplicada de forma correta. Então essa é a dinâmica, Tem que ter o requisito da imediatidade na sanção disciplinar, ela tem que ser proporcional e razoável ao ato praticado pelo empregado, pela falta praticada pelo empregado, e se isso tiver alguma irregularidade, isso pode ser questionado em juízo, e aí o empregado ele pode sim afastar essa sanção, pode reverter uma justa causa, pode reverter uma suspensão que foi aplicada de forma equivocada pelo empregador. Trabalhei 7 anos numa firma prestadora de serviço para o Estado, prestava serviço para o IRGA. Simplesmente deu por quebrada e eu e mais alguns ficamos sem salário, sem acerto e com a carteira trancada. Já faz 10 anos que ganhamos na justiça e não há o pagamento. O que fazer? É a pergunta do Wagner, doutor Pedro. Bom dia, Wagner. A situação do nosso ouvinte infelizmente, a situação que assola aí milhares, milhões, eu diria até, de trabalhadores no Brasil, que trabalham de forma terceirizada e muitas vezes acabam tendo seus direitos trabalhistas sonegados. E quando isso acontece, o mais seguro, o mais prudente de se fazer, quando se entra com uma ação trabalhista, é tentar buscar a responsabilização de quem se beneficiou dessa mão de obra. Tá? Então, numa ação trabalhista, entraria contra a empresa aquela que assinou a carteira, que fez a anotação formal do contrato de trabalho, e tentar responsabilizar de forma subsidiária aquela empresa, aquele órgão que recebeu, se beneficiou da mão de obra do trabalhador, que nesse caso seria o Estado do Rio Grande do Sul. Aqui o ouvinte disse que ganhou a ação, já tem um crédito trabalhista reconhecido e aí está com dificuldade de executar. Provavelmente a empresa quebrou, não tem patrimônio, aí tem que tentar direcionar os sócios da empresa. Se não der certo, tentar redirecionar ao Estado, não sei se o Estado compôs ou não o polo passivo da ação, e para conseguir essa responsabilidade subsidiária, todas as empresas devem estar desde o início do processo no polo passivo, então esse é um outro cuidado que as pessoas devem ter para tentar aumentar a chance de receber um crédito. É frustrante, doutor Solano, mas acontece bastante na Justiça do Trabalho. Sim. Os trabalhadores ganham ações trabalhistas e muitas das vezes não conseguem executar, não conseguem receber o dinheiro, porque a empresa, os sócios, para quem prestou serviço, para quem trabalhou, não tem patrimônio, não tem dinheiro para fazer o pagamento dessas condenações. É aquela máxima popular, doutor Pedro? Ganhou, mas não levou, infelizmente. Exatamente. As pessoas às vezes ficam com aquela sentença lá, condenando o valor legal, justo de se receber, mas não tem o que fazer a não ser
ficar ali com uma decisão judicial que não consegue se executar. Fiquei 8 meses como intermitente e 1 mês fixo. Como intermitente, trabalhava todos os dias e não me davam cartão ponto. Quando me dispensaram, estava grávida e não sabia. Fiquei sabendo quando ganhei a nenê e eles assinaram a minha carteira. Está correto? Vem lá da boca do monte essa dúvida, doutor Pedro, pela Cristiele, doutor. Bom dia, Cristiele, nosso interior do estado aí sempre participando bastante do programa. Vamos lá. O trabalhador intermitente, ele pode sim trabalhar todos os dias, né? Desde que respeitado a carga horária de 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais. A questão é, quando a mulher está grávida, ela tem direito à estabilidade, garantia ao emprego. Então ela não pode ser dispensada e essa estabilidade ela perdura do nascimento do filho, 5 meses, né? Do nascimento do filho. Então 5 meses após o parto é o período que a trabalhadora não pode ser dispensada. Se ela nem carteira do trabalho tinha e foi dispensada, já é um erro, né? Porque o trabalhador intermitente se pressupõe ter a carteira de trabalho assinada. Então isso aí já está errado. Se a empresa reconheceu depois o erro, né? Fez a assinatura da carteira de forma posterior, tem que ver se a empresa pagou esses meses de estabilidade de salário, né? Todo o tempo da gravidez e 5 meses após o parto são devidos os salários e vantagens de todo esse período. Então, se a empresa não fez esse acerto, está errada a situação também por este lado. Trabalho num salão de eventos há 4 anos, em 2 períodos. De dia, faço a limpeza do salão. E à noite, na cozinha, trabalhando na fritadeira. Tenho algum direito? Nunca tirei férias e aos sábados e domingos quase sempre é direto o serviço. Olha, tá na bronca, Loeci, aqui, doutor Pedro. Bom dia, Loeci. A gente tem que analisar se a senhora trabalha para ter o requisito do vínculo de emprego, né? Se a senhora trabalha de forma não eventual, né? Se esses eventos que a senhora trabalha são esporádicos, se são todos os finais de semana, se a senhora trabalha durante a semana, para saber se o requisito da habitualidade, né, que é a não eventualidade, está preenchido. Se a senhora trabalha todos os finais de semana de forma fixa, trabalhando de tarde, de noite, né, de forma onerosa, subordinada, forma pessoal, a senhora tem sim direito a ter a carteira de trabalho assinada. E tendo essa carteira de trabalho assinada, a senhora terá direito a 13º salário, férias, fundo de garantia, intervalos, adicional noturno, horas extras. E aí tem que ver se nesse sábado e domingo que a senhora trabalha direto, se excede 8 horas diárias, quanto tempo a senhora trabalha, enfim. Então teria que analisar com calma para saber se seu trabalho ele é não eventual ou se é um trabalho esporádico. Daqui a pouco a senhora trabalha direto um final de semana, sábado e domingo, mas daí fica 1 semana, 2 sem trabalhar, e aí acaba não tendo esse requisito da habitualidade. Então teria que olhar com calma esses detalhes para saber se a senhora tem direito de ter a carteira assinada com os consequentes direitos trabalhistas ou não. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem que seguir. Te inscreve agora!